Olá, estimado ou estimada estudante, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma aula de sistemas operacionais e na aula de hoje nós vamos trabalhar ou vamos conversar sobre gerência de memória. O livro no qual nós baseamos os nossos comentários é o livro Sistemas Operacionais Modernos, do Tannenbaum. É um material, um livro clássico. Esse material aqui é baseado, são os slides da quarta edição do livro e você pode acessar o conteúdo deste livro, o conteúdo do capítulo 3, que é o nosso foco de estudos, pela biblioteca virtual Pearson através do sistema SWAP. Vamos lá, os comentários. Bom, em primeiro lugar, em computadores, digamos assim, tempos remotos, os primeiros computadores, iniciando aí pelos mainframes, depois os minicomputadores, aí vieram os microcomputadores, rebatizados no começo da década de 80 por PC, computador pessoal. A gente tem uma evolução aí de cada equipamento, cada dispositivo que foi criado, ele começa com um hardware mais simples, mais limitado e vai evoluindo. Isso aconteceu com os computadores de grande porte, os mainframes, aconteceu com os minicomputadores, aconteceu com o PC, com os microcomputadores, e aconteceu com os tablets, smartphones, os celulares, começaram muito simples, foram evoluindo, passaram a ter sistema operacional, se tornaram smartphones e o hardware evoluiu, foi evoluindo. E o mesmo acontece com sistemas embarcados em dispositivos mais simples, em smart cards e outros dispositivos que têm uma função específica e não necessita de grande sofisticação do hardware. Então, em todos esses sistemas, inicialmente, o pensamento ou o gerenciamento de memória considera endereço apenas físico de memória, sem nenhuma abstração de memória. Quando a gente fala sem abstração, a gente quer dizer sem representação lógica da memória, simplesmente física. É necessário carregar um programa, iniciar um processo, como a gente já vem comentando nas aulas anteriores. É necessário carregar um processo, criar um processo, e esse processo precisa de memória. E aí é dado a ele um endereço físico de memória, nesses sistemas sem abstração de memória. Então, até a década de 80, os computadores não tinham abstração de memória, cada programa apenas via memória física, mesmo assim, várias opções eram possíveis. Então, aqui a gente tem três modelos. Na primeira opção aqui, nós temos o sistema operacional carregado em memória RAM e o programa do usuário, e aqui a gente tem uma representação de endereço de memória. Então, o sistema operacional carregado na parte baixa da memória, a gente diz, começando no endereço 0, e o programa do usuário, um único programa, nessa situação, não haviam vários programas, não havia vários programas, apenas um programa executando, era monotarefa, esse sistema. Então você tinha o sistema em memória RAM em endereços mais baixos e o programa do usuário após endereços subsequentes, sequenciais em relação ao sistema operacional. Numa outra implementação, a gente tem o sistema operacional carregado numa memória ROM, somente de leitura, e num endereço alto, e o programa do usuário no endereço mais baixo. E numa terceira opção, a gente tem o sistema operacional carregado em memória RAM, no endereço mais baixo, programa do usuário no endereço mais acima e os drivers de dispositivos, de periféricos, drivers para
impressora, para dispositivos aí utilizados adicionalmente, né, ao hardware, né, básico. Então você tem ali os dispositivos, os drivers carregados em memória ROM num endereço mais alto. Este primeiro caso foi adotado em mainframes no início, em minicomputadores. Esse segundo é adotado em sistemas embarcados, então o sistema operacional fica numa memória não alterável, uma memória só para leitura, e programa do usuário num nível mais baixo, então isso ainda existe uma implementação dessa. E essa terceira implementação era a implementação nos computadores, né, nos computadores pessoais, nos PCs ou microcomputadores, no início aí da década de 80, ou durante a década de 80, boa parte da década de 80, principalmente se a gente considerar acesso dos brasileiros, né? Praticamente toda a década de 80, os brasileiros utilizaram computadores com essa implementação. Então, o sistema operacional ficava no endereço baixo da memória RAM, programa do usuário endereço mais acima, e os drivers em memória ROM. Por exemplo, cada plaquinha, né, um modem, uma placa de vídeo, tinha sua própria memória ROM e os drivers ali armazenados em memória ROM e eram carregados no endereço alto aí da memória, eram acessados aí como endereço alto aí na memória. Então são as implementações sem abstração. Uma maneira de se conseguir algum paralelismo, ou seja, como poder executar mais de um programa, é programar com múltiplos threads. Aquela ideia de threads que é uma subdivisão de processo. Como todos os threads em um processo devem vir a mesma imagem da memória, o fato de eles serem forçados a fazê-lo não é um problema, porque threads conseguem visualizar, né, trabalhar no endereçamento comum de memória. Só que tem um problema. Para você dividir, dividir o programa em threads, todos os threads pertenceriam ao mesmo programa. E muitas vezes a ideia é que programas não relacionados, que não se comunicam, estejam executando ao mesmo tempo. E outro problema é que se você tem uma abstração de threads, né, uma representação lógica de thread, por que você não vai ter representação dos endereços de memória e sim apenas acesso físico? Se vai entrar alguma abstração, provavelmente a que inicia é a do próprio endereçamento e não você vai criar o conceito de thread se não tem nenhuma representação abstrata de endereço de memória. Então é pouco provável que uma implementação dessa ocorra. É o que está sendo comentado aqui. Tá, acabei de comentar isso. Mesmo sem abstração de memória, é possível executar múltiplos programas ao mesmo tempo. Embora o endereçamento direto de memória física seja apenas uma memória, uma lembrança, que repetiu a palavra memória, confunde um pouco a leitura, né? Embora o endereçamento direto de memória seja apenas uma lembrança distante nos computadores de grande porte, minicomputadores, computadores de mesa, nos desktops, os PCs, notebooks e smartphones, a falta de uma abstração de memória ainda é comum em sistemas embarcados e de cartões inteligentes, né, smart cards. É o que eu já comentei há pouco com vocês. Casos em que o software se endereça à memória absoluta, rádios, máquinas de lavar roupas e fornos de micro-ondas, né? São exemplos. E smartphones, por exemplo, possuem sistemas operacionais elaborados. Os smartphones evoluíram. Também já fiz esse comentário com vocês. Aí, quando a gente parte para uma abstração, entra o conceito de espaço de endereçamento. Cada processo tem o seu espaço de endereçamento em memória. Esse espaço de endereçamento é uma representação da memória que vai ser traduzido para endereço físico, mas enquanto programa, o programa não sabe qual é o espaço que vai estar livre, mas ele cria ali, ele determina um espaço de endereçamento para o processo aí que vai iniciar, né, quando ele for executado.
Então, é um conjunto de endereços que um processo pode usar para endereçar a memória. Cada processo tem seu próprio espaço de endereçamento, independente daqueles pertencentes a outros processos, exceto em algumas circunstâncias especiais onde os processos querem compartilhar seus espaços de endereçamento. Né? Aí entra na história lá aquelas condições de corrida, de disputa, né? Como fazer para dois processos não estarem ao mesmo tempo no mesmo espaço da memória, aqueles conceitos que a gente comentou em outra aula. Uma das formas de representar, de trabalhar com esse espaço de endereçamento, é utilizando registradores base e registradores limite. Quando esses registradores são usados, os programas são carregados em posições de memórias consecutivas, sempre que haja espaço e sem realocação durante o carregamento. Então, o programa é encontrado espaço para ele, ele é carregado, é colocado o endereço inicial num registrador base e o tamanho do programa em número de endereços é colocado, né, num registrador limite. Usar registradores base e limite é uma maneira fácil de dar a cada processo o seu próprio espaço de endereçamento privado, pois cada endereço de memória gerado automaticamente tem o conteúdo do registrador base adicionado a ele antes de ser enviado para a memória. Então tem um conteúdo do registrador base, né, adicionado a esse processo, e aí esse processo vai saber onde que ele vai ficar, vai ser armazenado na memória física. Desvantagem: necessidade de realizar uma adição e uma comparação em cada referência de memória. Isso por quê? Deixa eu ver se eu tenho um material aqui que tem imagem. Aqui está mostrando, está fazendo uma abstração de partições. Não é isso aqui que eu queria representar não para vocês. Aqui não está faltando a imagem. Então você tem um registrador. Vou comparar só com esse aqui, ó. Por exemplo, vamos ignorar aqui o conceito de partições. Imagina que você tem um SO e aqui carrega um processo. Aí o primeiro endereço aqui é o registrador base e aí é somado com o registrador limite, que é o tamanho do processo, tá? Imagina que aqui como se fosse um processo. O registrador limite vai bater aqui com o final do tamanho do processo. O próximo processo, ele vai ser lançado como registrador base, né, o endereço do registrador base aqui, a partir do final do primeiro processo. Então ele vai ser alocado na sequência ao processo 1. O processo 2 vem na sequência do processo 1, aqui é só para comparar graficamente, tá? E a necessidade de fazer adição é porque tem que somar ao registrador base, né, o endereço dado ao processo, e fazer uma comparação cada vez que vai referenciar a memória. Outra estratégia é usar swapping. Swapping é troca. To swap é verbo trocar, né? É uma estratégia simples para lidar com a sobrecarga de memória que consiste em trazer cada processo em sua totalidade, executá-lo por um tempo e então colocá-lo de volta no disco. Como assim colocar de volta no disco? Um programa, antes de ser executado, ele é um arquivo em disco no computador, né? Hoje os discos estão evoluindo para SSD, para memória flash, mas pensa no conceito de memória secundária. Memória secundária é a que mantém os dados armazenados, né? Os programas, os documentos aí do usuário. Então um programa, um software, um aplicativo, ele é um arquivo. Quando esse software é executado, aí ele fica ativo em memória, na memória principal. Só que o conceito de swap, o que ele faz? Ele cria um espaço no disco para armazenar processos que não estejam utilizando a CPU em dado instante. Então
usa a CPU e quando ele deixa de usar a CPU, ele é lançado para o disco, armazenado em disco, liberando aí a área física, o endereço físico de memória para que outro processo possa ocupar. Então os processos ociosos estão armazenados em disco em sua maior parte. Portanto, não ocupam qualquer memória quando não estão sendo executados. Quando as trocas de processo criam múltiplos espaços na memória, é possível combiná-los em um grande espaço, movendo todos os processos para baixo o máximo possível, nos endereços iniciais. Essa técnica é conhecida como compactação de memória, só que isso custa algum tempo, né? Ficar realizando compactação de memória. Troca de processos. Então, aqui a mudança na alocação de memória à medida que processos entram nela e saem dela. As regiões sombreadas são regiões não utilizadas na memória. Então, aqui está mostrando aqui um tempo, né? O tempo aqui está no deslocamento horizontal. Então, nós temos aqui sistema operacional carregado e um primeiro processo A e todo o espaço aqui restante livre. Depois um processo entra na sequência do processo A, ocupando um espaço sequencial aqui em relação ao processo A, o processo B. E em seguida, né, nesse terceiro instante, um processo C. No instante 4, vamos dizer assim, né, em relação aos quadros, no instante 4, o processo A parou de executar e foi trazido aí para o disco. No instante 5, entrou um novo processo D no espaço que estava sendo ocupado por A, mas ainda sobrou um espacinho aqui. E continua lá o processo B e C e também tem um espaço no final. No instante 6, o processo B também deixou a memória, foi para o disco, e abriu mais um espaço aqui. E no instante 7, o espaço que tem aqui deixado entre o processo D e C, cabe o processo A. Aí ele é carregado nesse espaço aqui em que ele que ele se encaixa, né? Encaixável para ele. E aí uma questão, quanta memória deve ser alocada para um processo quando ele é criado ou trocado? Se os processos são criados com um tamanho fixo, que nunca muda, então a alocação é simples. É só o sistema operacional reservar um espaço exato para o tamanho daquele processo. Nem mais nem menos. No entanto, um problema ocorre sempre que um processo tenta crescer. Se houver um espaço adjacente ao processo, ele poderá ser alocado e o processo será autorizado a crescer naquele espaço. Por outro lado, se o processo for adjacente a outro, então o processo tenta crescer. Um exemplo aqui, né? Processo A tenta crescer e aqui tem o processo C na sequência. Tá? Ele é sucedido aí pelo processo C. Então, não dá para ele crescer aqui de forma contígua. E ele cresce na sequência, em espaços contíguos, né? Então, isso se torna um problema. Ele terá que ser movido, então, para um processo na memória grande o suficiente para ele, considerando o crescimento dele. Ou mais processos terão que ser trocados para criar um espaço grande o suficiente. Então, uma outra forma é, esse processo quer crescer, o processo C pode ser retirado daqui para caber o crescimento do processo A. Então, esse gerenciamento é mais complexo, né? Mais complicado um pouquinho. Se um processo não puder crescer em memória e a área de troca no disco estiver cheia, então nós vamos falar já o que é isso, tá? Então, o espaço que os processos podem ocupar no disco, então quando os processos não estão em memória principal, eles estão em memória secundária, ele não está ocupando o CPU, então ele vai para o disco. Mas o espaço no disco também tem limite. Então, se não tem mais espaço no disco para ele usar, e ele não pode crescer na memória, ele vai ter que ser suspenso até que algum espaço seja liberado ou ser morto. Tá? É aquela história do gerenciamento aí do sistema operacional. Pode finalizar o processo ou deixar ele suspenso, meio congelado aí.
Se o esperado for que a maioria dos processos cresça à medida que são executados, provavelmente seja uma boa ideia alocar um pouco de memória extra sempre que um processo for trocado ou movido, para reduzir a sobrecarga associada com a troca e movimentação dos processos que não cabem mais em sua memória alocada. Esse gerenciamento, não cabe, então tira outro processo. Tem um custo computacional, né? Perde-se muito tempo computacional adotando essas medidas. Então, uma solução poderia deixar um espacinho extra toda vez que o processo for movido, trocado. Correspondente a cada unidade de alocação... Opa, perdão. Tá. Aqui não está comentando, mas um problema com isso é que quando um processo é criado, não é conveniente adicionar um espaço extra ao tamanho dele, porque esse espaço pode nunca ser utilizado e ele fica inutilizado por outro processo. Ele fica preso à reserva para um processo A, esse processo A não cresce e um processo B, que poderia usar esse espaço, não pode, não vai poder. Então, não é muito eficiente isso. Tá? Aqui é um resumo do capítulo 3 do livro. Se você tiver um tempo ou puder reservar um tempo, faça a leitura do capítulo 3 aí sobre gerência de memória, porque tem informações adicionais que nós omitimos aqui no resumo dos slides, para não tornar a aula mais cansativa, mais pesada, a gente sintetiza as ideias principais, ok? Tá, agora gerenciamento de memória aí pode adotar algumas estratégias, como mapa de bits ou listas encadeadas. O gerenciamento de memória com mapa de bits corresponde em dividir unidades de alocação, a memória em unidades de alocação, e a cada unidade de alocação associar um bit no mapa. Então é agora que eu consigo mostrar para vocês, tá? Esse material PDF aqui eu peguei principalmente para isso. Claro que eu já usei essa primeira figura, né? Se bem que acho que lá nos slides tinha. Mas é aqui, ó. O mapa de bits. Tá aqui. Esqueçam esses quadrinhos aqui. Mapa de bits é essa porção aqui. Esqueci de instalar o aplicativo lá do professor Davi, estou com outro notebook, que permite a gente trabalhar aqui na área aqui do PDF, ou de qualquer área da tela, né? Então aqui a gente tem um mapa de bits, essa implementação, que é essa representação gráfica. E aqui a gente tem a memória. Então a memória, cada fragmentinho aqui é uma unidade de alocação. E aí o tamanho da unidade de alocação varia. Você pode ter uma unidade de alocação aí de 32 bits, por exemplo, ou maior ou menor. Mesmo independentemente do tamanho da unidade de alocação, ela representa um bit no mapa de bits. E aí pode ser feito o seguinte: toda vez que eu tiver unidades de alocação ocupadas, utiliza-se aí o bit 1 para representar essas unidades ocupadas. E utiliza-se o bit 0 ou os bits 0, né, para representar unidades livres, unidades de alocação não ocupadas, unidades livres. Então aqui o desenho está querendo mostrar que aqui nessa primeira linha do mapa de bits, nós temos aqui a marcação de 1, 2, 3, 4, 5 bits. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bits 1 que representam unidades de alocação sequenciais. Sempre aqui é sequencial. Ocupadas. Por isso o bit 1. E aqui, olha, 1, 2, 3. 3 bits 0 porque tem na sequência 3 unidades de alocação aqui livres. E aqui cada linha do mapa de bits está sendo representado por 1 byte.
Pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente tem 8 bits aqui. E o resto aqui vai na sequência. Então aqui, o bit de número 8, ele está aqui, ó. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 bits em sequência aqui ocupados. Então eu tenho que ter 10 bits no mapa de bits. 10 bits 1. 1, 2, 3, aqui 8, né? Na sequência aqui, 9, 10. Certo? E aí tem 2 bits aqui 0, representando essas duas posições, essas duas unidades de alocação livres. E depois mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na sequência 9 bits ocupados. Então aqui a gente tem 4 deles, 5, 6, 7, 8, 9. E depois 3 bits livres. 3 unidades de alocação livre representando 3 bits no mapa de bits. E aqui fechou, aqui interrompeu a demonstração. E embora aqui mostre que o mapa de bits com os bits sequenciais, a gente tem os processos aqui, ó. Aqui está o processo A, ocupando esses 5 primeiros, essas 5 primeiras unidades de alocação. Depois está aqui um espaço livre de 3 unidades. Depois tem o processo B, em sequência o processo C, em sequência aí tem 2 unidades livres. Depois o processo D, seguido pelo E e mais 3 unidades livres. Tá? Então, uma forma de organizar o espaço, né, da memória, tá? Representar aí áreas ocupadas e livres para poder um processo buscar aí um espaço livre aí na memória. Correspondendo a cada unidade de alocação a um bit no mapa de bits, que é 0 se a unidade estiver livre e 1 se estiver ocupada, né, como a gente mostrou. Ou vice-versa. A representação pode ser invertida em relação ao bit 0 e 1. Né? Uma outra implementação, bit 0 pode querer representar ocupado e bit 1 livre. Se um processo não puder crescer em memória e a área de troca no disco estiver cheia, ele terá que ser suspenso. Essa daqui repetiu. Eu acho que isso daqui é uma falha dos slides. Ah, não, tá. Aqui tá comentando, né, que se um processo não puder crescer em memória ainda, parece que eu já tinha lido isso. Ah, e aqui, ó. Conteúdo desse tópico aqui juntou com isso aqui, tá? Ignora esse daqui. Esse texto aqui está sobrando, que é uma falha. O tamanho da unidade de alocação é uma importante questão de projeto. Quanto menor a unidade de alocação, maior o mapa de bits. Por quê? Quanto menor a unidade de alocação, mais unidades você vai ter na memória. E aí maior vai ser o mapa de bits, você vai precisar de mais bits para representar cada unidade de alocação. Uma outra implementação é usar o gerenciamento de memórias com listas encadeadas. Então, outra maneira de controlar o uso da memória é manter uma lista encadeada de espaços livres e de segmentos de memória alocados. Então, espaço livre ou ocupado, onde um segmento contém um processo ou é um espaço vazio entre 2 processos. Antes de falar dos algoritmos, vamos entender aqui. Ó. Então, a representação é essa aqui, ó, da lista ligada ou lista encadeada. Vocês vão estudar isso em estrutura de dados. Então, aqui a gente tem um processo. Não, aqui P é processo, H é que aqui está do material em inglês aí do Tannenbaum, o H é hole, hole é buraco, né? Então aqui a gente tem uma lacuna e aqui a gente tem um processo.
Então, o processo, só um minutinho aqui que tem um... Então, voltamos aqui. Então, a gente tem aqui a representação com lista ligada ou lista encadeada. Então, aqui é um processo. Ele inicia no endereço 0 e ele tem um tamanho 5. 5 unidades de alocação, por exemplo, ou 5 bits, né? 5 bytes. Então, aqui é o tamanho dependendo de como a memória é representada, é o tamanho aí ocupado pelo processo. Então, aqui do endereço 0, vão ser ocupados 5 endereços de memória. Então, a gente, considerando 5 a partir do 0, o último endereço vai ser o endereço 4. Tá? Numericamente falando, em sistema decimal, o endereço de número 4 é o último endereço desse primeiro processo. E aqui ele aponta para o próximo segmento. No próximo segmento a gente tem um buraco. Esse buraco está iniciando no endereço 5. Lembrando que o processo aqui acaba no endereço 4, porque ele começa em 0. Então são 5 endereços começando em 0. E aqui começa no endereço 5. E vai ocupar 3. Então, 5, 6, 7. O último endereço aqui é o 7. A última posição é 7. E aqui vem outro processo que começa no endereço subsequente, que é o 8. E vai ocupar 6 endereços. 8 mais 6, 13, né? 14, perdão, que 13. Só que aqui inclui o endereço 8, por isso 13, tá certo? O primeiro endereço é 8, a partir do 8, 6 endereços, vai bater no endereço 13. Aí aqui, um outro processo, começando no endereço subsequente, 14, e ocupando 4 posições, 14, 15, 16, 17. E aqui começa no 18, e assim por diante. Então aqui é o tamanho e aqui é o endereço inicial. E dessa forma consegue-se fazer o deslocamento por todos os endereços, né? Verificando quais são processos, quais são espaços livres. E aí, para gerenciar esse espaço livre ou espaço ocupado, existem alguns algoritmos. Então, o first fit, ele procura fazer a menor busca possível, então ele busca o primeiro endereço que ele encontrar, o primeiro espaço que ele encontrar livre, suficiente para caber o processo. Então, a busca é rápida, porque assim que encontra, o processo cabe aqui. Ele aloca aquele endereço, aquele espaço ao processo, aquele espaço de memória ao processo. O next fit, ele é semelhante ao first fit, só que ele consegue memorizar posições que se encontram em espaço livre adequado, sempre que encontra. Então, o next fit não começa no início, né? No endereço 0. Ele começa a partir do ponto que tiver um espaço ali suficientemente, né? Então, após o processo que está, o último processo que está alocado, ele segue dali por diante, verificando o espaço aí que caiba um segundo processo. Aí tem outros algoritmos. O best fit faz uma busca em toda a lista, do início ao fim, e escolhe o menor espaço livre que seja adequado. Então aqui é melhor encaixe, né? Best fit. Fit a gente pode traduzir por encaixe. Então best fit, para ele alocar o melhor espaço, o espaço mais adequado a um processo, ele tem que percorrer a lista toda. Isso custa tempo. Worst fit sempre escolhe o maior espaço livre. Então esse algoritmo ele procura o maior espaço livre que existir.
E aí, quando tem um espaço excedente, o algoritmo worst fit cria uma referência àquele espaço, né? Divide em duas partes e em uma parte ele representa como um espaço ocupado e outra parte como espaço livre. E o KikiFit mantém listas em separado para alguns dos tamanhos mais comuns solicitados. Então ele faz uma lista adicional mantendo aí os espaços, o endereço de espaços mais comumente requisitados, isso estatisticamente, né? Eu vou interromper aqui. O próximo assunto, memória virtual, nós damos continuidade em uma segunda parte dessa aula sobre gerenciamento de memória, para que não fique tão extensa, já está extensa essa aula, mas para que não fique tão extensa assim e a gente possa fazer um corte aí na sequência ou no ritmo da aula, ok? Nos vemos logo mais.